vídeo, aqui é o Eric. E seguinte, gente, no ano de 2023, nós fomos agraciados pela HBO, pela maravilhosa adaptação de The Last of Us. Muita gente já conhecia por conta do jogo, que foi muito famoso desde seu lançamento, mas muita gente também não conhecia esse universo, passou a conhecer depois da adaptação, ou durante ali, a adaptação da série. E se você parar pra pensar, The Last of Us não deixa de ser meio que um zumbi, embora sejam infectados através de um fungo. É um novo variante de zumbi para nossas telas aí, para as telonas. E com base nisso, eu separei aqui nesse vídeo uma listinha curta e rápida aí, para a gente falar um pouquinho sobre zumbis na ficção. A gente vai falar sobre alguns um tanto quanto diferentes, até engraçados. Vamos dar lá uma olhadinha. E pra gente começar essa lista, obviamente eu vou deixar as menções honrosas para The Last of Us. Então vamos lá, The Last of Us, a gente sabe que são zumbis, na verdade são chamados de infectados. E a sua origem é por conta de um fungo que existe na vida real, se você não sabia, nada mais é do que o Cordyceps. Esse fungo já existe, afeta alguns animais, e a série explora justamente isso. O fungo só ficava em animais, mas será que ele conseguiria evoluir para afetar humanos? E é o que acontece. Então, o Cordyceps, ao longo da sua evolução dentro de um hospedeiro, dentro de uma pessoa, acontecem aí algumas etapas, de 4 a 5 mais ou menos etapas. Então, considerando que o Cordyceps ele consegue se desenvolver dentro de um hospedeiro, né, entre aspas, evoluir, vamos considerar os dois primeiros estágios aqui para iniciar a linha de comparação e também de letalidade deles, que são os runners e os stalkers, os corredores e espreitadores. Eu classifico eles ali como um 7,5 de 10, são perigosos sim, mas não são imparáveis. Então, entre as suas principais características nós temos furtividade, bastante agressão, velocidade, né? Diferente de alguns zumbis aí da mídia que são bem lerdos e burrões de certa forma, esses zumbis aqui, esses infectados, são inteligentes e se preparam para poder atacar as pessoas, no caso do estágio 2 da evolução. No primeiro estágio são mais ali desenfreados e muito agressivos. Então, 7,5 numa escala de 0 a 10. Considerando agora a partir do estágio 2 dos infectados de The Last of Us, a gente já vai classificar a taxa de letalidade para 8 ou até mesmo 9 numa escala de 0 a 10, por conta deles serem extremamente resistentes, exceto ao fogo e algumas pequenas coisas, mas eles conseguem ter aí alta furtividade, são bem agressivos e também têm um comportamento coletivo. Isso dificulta muito a luta contra esses infectados, esses zumbis. Então vamos deixar uma média de 8,5 para ficar entre 8 e 9. 8,5 de 0 a 10 de letalidade. Bora pro próximo então. Já o nosso próximo aqui da lista, ele é bem conhecido e talvez possa até ser o queridinho de alguns de vocês, que é The Walking Dead. A gente descobriu aí, na verdade, existem algumas especulações, não foi confirmado ainda, mas possivelmente o vírus que derivou os zumbis no universo de The Walking Dead surgiu dentro de um laboratório e acabou escapando. A gente não tem ainda confirmação com base na série, tá? Mas a gente vai falar sobre as poucas características desses zumbis que são a principal, que seria negativa, é a agressividade. São uns zumbis tanto quanto agressivos, mas em contrapartida, em outra mão, nós temos ali um tipo de zumbi muito lento, nada inteligente. Então, assim, dentro da escala que nós estamos propondo aqui de 0 a 10, esse sem dúvidas é um 5. A única coisa que eu classificaria um pouquinho mais, talvez um 5,5 ou 6, é quando eles atacam em bando, que torna um pouco difícil, principalmente por eles serem lerdos. Então, assim, quando eles começam a cair um em cima do outro, principalmente na sua direção, que forma grupos e rios ao seu redor, talvez isso dificulte. Mas, no geral, são zumbis aí bem, assim, clássicos do cinema, daquele que a gente gosta, que estraçalha a carne humana, anda bem devagar, não é nada inteligente, você consegue bater de frente tranquilamente com eles. Então, assim, sem problemas nenhum, 5 de 10. A gente falou bastante de zumbis que meio que derivam do apocalipse zumbi, ou quase o fim do mundo. Agora a gente vai mudar um pouquinho e vai falar de uma série que não se passa no apocalipse, é uma série de comédia, uma sitcom, Santa Clarita Diet. Se você não conhece essa série, fica aqui meu convite, ela é muito engraçada, ela é muito legal, embora ao longo aí do seu desenvolvimento perca um pouquinho a sua força, mas é uma série original Netflix. Mas o que mais interessa a gente aqui nesse ponto é que o zumbi de Santa Clarita Diet, após comer esse fruto do mar, esse molusco, que gera a infecção, que faz com que você se torne um zumbi, ele volta à vida com perfeitas condições, na verdade até melhoradas. Essa pessoa, quando retorna como um zumbi, ela tem todas as lembranças do passado, de quem ela é, e principalmente a consciência. Assim que as pessoas voltam da morte, elas estão
dominadas pelo seu ID, ou seja, pelo seu ego ali, tá na flor da pele. Quem você sempre quis ser, você passa a ser, você age muito pelo seu impulso também. Com base nas considerações do que o zumbi se apresenta e não com o que a série nos mostra, eu vou deixar aqui um 10 de 10. Esse, sem dúvidas, é um dos piores tipos de zumbi de ser enfrentado, porque ele é nada mais do que uma pessoa que tem toda a inteligência disponível ali em suas mãos, consegue elaborar planos loucos, miraboláticos do caralho pra poder correr atrás de você e pra conseguir fazer a sua refeição. Então, assim, 10 de 10, sem sombra de dúvidas nenhuma. A série não é tão criativa, embora seja criativa, mas ela não é tão criativa a ponto de poder estourar o roteiro com base aí nesse poder. Bom, se a gente der uma pausa ali no último pra falar sobre o não apocalipse zumbi, a gente volta um pouquinho pra esse resquício agora, que é Guerra Mundial Z. Se você não assistiu esse filme, putz, você precisa muito assistir porque esse filme é muito bom. E falando então sobre as principais características dos zumbis desse universo aqui, são alta agressividade, algum certo tipo de inteligência e furtividade, tá? Então esse zumbi, na escala aqui de 0 a 10 que estamos atribuindo, ele também é um zumbi 10/10, principalmente pela sua alta velocidade. Eles conseguem aí até mesmo fazer coisas feitos que outros zumbis, os clássicos da televisão, não conseguem. Por exemplo, correr, se jogar em cima do outro a ponto de conseguir escalar muros. E assim, é absurdo. Sem falar que a sua mordida é uma das mais fatais. Ela tem um período ali de infecção muito curto comparado aí a outros filmes ou séries. Então, sem sombra de dúvidas, Guerra Mundial Z é o tipo de zumbi 10/10, muito difícil de ser enfrentado e possivelmente um dos piores. Falando um pouquinho agora de produções sul-coreanas, nós vamos para o filme Alive. Se você não assistiu também, fica aí a recomendação, é um filme muito bom. Tem aí na plataforma, se não me engano, Netflix, para você estar assistindo. E falando então sobre as principais características desse zumbi, do universo desse zumbi aqui, é a alta furtividade, eles também são bem ágeis e um tanto quanto agressivo aí, viu? Pensando que eles são basicamente um humano com um pouco de raiva acumulada ali, um pouco agressivo, a gente consegue colocar ele no patamar de 8/10, no quesito de agressividade. Não é impossível lutar contra eles, isso vai depender muito do território em que você está e as condições, mas sem sombra de dúvidas é um 8 de 10. Durante o filme você se sente ali bem assim, curlado contra a parede, junto com o protagonista, junto com a história que acontece, e isso é muito interessante. Então, sem sombra de dúvidas, Alive merecem um 8 de 10 na escala de agressividade e letalidade. Você já pensou o que você faria se do nada você foi dormir e acorda, tá simplesmente um apocalipse zumbi rolando na sua rua, na sua cidade, no mundo? Basicamente o que acontece em Madrugada dos Mortos, como o nome já diz, como o nome sugere, tudo acontece na madrugada e quando amanhece já tá um caos lá fora. E esse zumbi aqui desse universo não é tão difícil de ser batido de frente, então nós vamos falar sobre algumas características. A principal característica deles é a velocidade. Eles não são inteligentes, não são assim, uau, vão calcular, vão fazer as coisas como, por exemplo, em The Last of Us, mas eles são aí bons de ouvidos, eles têm alguns sentidos bem aguçados e são bem velozes, tá? Então eles podem ser um pouquinho imprevisíveis, inclusive às vezes ficando na espreita. A gente vai colocar eles aqui como um 7,5, quase 8 ali. Não é impossível dar de frente com esse zumbi, principalmente sabendo que o seu ponto fraco é a cabeça, como em vários outros. Então isso torna muito mais fácil você bater de frente com um desses zumbis aqui. E também é um filme muito legal, vale a pena. Ele é curtinho, se você aí quer pegar um final de semana para assistir alguma coisa de zumbi e nunca assistiu, é uma boa pegada. Sem sombra de dúvidas, 7,5, quase ali um 8 talvez. Mas e aí, gente, vocês concordam comigo ou não? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Acredito que vocês já conheciam boa parte desses zumbis aí, se não todos, boa parte pelo menos. Afinal de contas, se você está nesse vídeo é porque você gosta do assunto zumbi em si. E talvez, quem sabe, surja aí uma parte 2, temos aí inúmeras séries, filmes e até mesmo livros, HQs, que falam sobre os zumbis e a gente pode, no futuro próximo, talvez, abordar eles aqui no canal. É isso, muito obrigado por terem assistido, gente. Um beijo e até o próximo.